Na Unimed Mococa, o cuidado vai muito além do atendimento médico. Oferecemos uma estrutura completa, moderna e preparada para atender com excelência. Na medicina preventiva, trabalhamos pela saúde e bem-estar, com programas que estimulam hábitos saudáveis e acompanhamento constante. Nas infusões, curativos e cuidados. Nosso pronto atendimento está sempre pronto para cuidar de você, com estrutura moderna e equipe multiprofissional. O Laboratório Unimed Mococa garante agilidade e precisão nos resultados, tudo dentro da nossa própria estrutura. Na oncologia, cada paciente recebe cuidado especializado e acompanhamento integral, com empatia e dedicação. E a prevenção está presente também na nossa sala de vacinação, oferecendo segurança e proteção para todas as idades. Tudo isso faz parte do compromisso da Unimed Mococa com você. Cuidar de você. Esse é o plano. A Yamaha FZ25 combina potência, tecnologia e muito estilo e pode ser sua, com parcelas de R$ 1.219 e taxa zero. Perfeita para quem busca desempenho e presença em qualquer trajeto. Vem para Vini Motos Yamaha, na Avenida Perimetral 1002A. Ligue 3684-1015. Motorista, a segurança e a regularidade do seu veículo começa pelo tacógrafo. Evite multas, transtornos e até a retenção do veículo realizando o ensaio metrológico em metro. Rolo teste conosco. Equipe capacitada, empresa cadastrada no IPEM em metro. Posto autorizado VDO, Seva, FIP, Positron. Vendas e manutenções de tacógrafos com peças originais. Desde 1999 somos referência em confiança, precisão e segurança. Atendemos Mococa e região com tranquilidade nas estradas. Avenida José Pereira Lima Filho, 375, Jardim José Juste, Mococa. Agende seu ensaio, 19-992650082. Mococa Tacógrafos. Tradição, qualidade e segurança para sua viagem começar bem. Há mais de 30 anos, a Teleguardian protege o que é mais importante para você. Com equipe especializada e tecnologia própria, oferecemos soluções completas em automação, energia e rede. São mais de 3 décadas garantindo monitoramento 24 horas e portaria virtual com sistema exclusivo, que integra controle de acesso, câmeras e alarmes em uma única solução. Equipamentos de ponta, instalação e manutenção completas. Tudo feito com profissionalismo. Quem entende de segurança, entende você. Fastcar Multimarcas, o seu próximo carro está aqui. Carros seminovos com qualidade garantida e aquele laudo cautelar aprovado. Preços imbatíveis e as melhores condições de financiamento do mercado. Trabalhamos com diversas marcas e modelos, todos revisados, com procedência e prontos para você sair dirigindo. Compramos, vendemos, trocamos e aprovação de crédito rápida e sem burocracia. Fastcar Multimarcas. Visite nossa loja ou um de nossos consultores pelo WhatsApp 19997961032. Fastcar Multimarcas, Avenida João Batista de Lima Figueiredo, 1790, no centro, ao lado da Unimed Mococa. Doença silenciosa, risco real, hipertensão preocupa especialistas. Produção de cana-de-açúcar chega a mais de 673 bilhões de toneladas na safra de 2025 e 26. No SOS Cidadão, cratera à vista, sinalizado apenas por um cone, buraco em cruzamento da região central de Mococa, coloca em risco motoristas. E hoje tem mais uma lição especial do nosso Mais Que Um Café. No Dia do Trabalho, a advogada doutora Aliane Luz fala sobre pejotização na esfera dos direitos trabalhistas. Estas e outras notícias agora. EVT Notícias. Apoio Cultural. Unimed Mococa. Supermercados Pierin. Tradição e confiança. Centro Automotivo Porto. Mococa Tacógrafos. Teleguardian. Você protegido em todo lugar.
Olá, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez na sua companhia, compartilhando tudo que virou notícia aqui em Mococa e também na nossa região. A produção de cana-de-açúcar no país está estimada em mais de 673 milhões de toneladas na safra de 2025 e 2026, o que representa uma redução de 0,5% em relação à temporada anterior. As informações são do 4º levantamento da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. O documento mostra que, mesmo com a queda, o país registra a maior fabricação de etanol e a segunda maior produção de açúcar na série da CONAB, ainda que a colheita de cana seja menor em relação ao ciclo passado. Os dados do levantamento da CONAB também revelam que esta é a terceira maior safra de cana registrada na série histórica, atrás das temporadas de 2022, 2023, 24 e 25. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, somando as origens cana-de-açúcar e milho, a fabricação do etanol deve atingir mais de 37 bilhões de litros, aumento de 0,8% em relação à safra passada. A alta é influenciada pela maior produção do etanol de milho. O combustível com origem no cereal, avaliado em 10 bilhões de litros, registra aumento de quase 30% em relação à safra passada e representa pouco mais de 27% da produção total do combustível. Já o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar está estimado em 27 bilhões de litros, redução de quase 7% em comparação ao ciclo de 2024 e 2025. E agora vamos fazer aquela pausa especial para um cafezinho. Então confira mais uma lição do nosso Mais Que Um Café. Empresário vive querendo aumentar o faturamento. É todos os dias, não é verdade? É um desafio. Você aí quer, né? Mas tem como fazer isso? Tem, né? Tem um beabá para chegar até aí, né? Com toda certeza. E nesse beabá a gente utiliza o funcionamento cerebral. O que comanda todas as nossas ações é o nosso cérebro. E tem uma regrinha que eu gosto bastante e eu vou te ensinar. O que converte muitas vendas é ter um grau de diferenciação. Então você olha o seu mercado, a gente identifica a brecha de mercado, que é o que as pessoas não estão fazendo, e ali você cria um produto diferenciado. Porém, diferenciação não se mantém se você não fizer o básico. Como assim? Vou te explicar melhor. Você conhece a Dove, que vende sabonete? Há muitos anos atrás, quando a Dove foi lançar no mercado um sabonete, eles identificaram o que faltava. Essa é a brecha de mercado. Faltava um sabonete hidratante e eles criaram essa diferenciação. Porém, quando a Dove colocou para venda, não converteu o que eles gostariam. E aí sabe o que eles fizeram como uma boa empresa? Eles foram a campo para investigar. Mas o que aconteceu? Por que você não gostou do sabonete? Perguntou para as pessoas. E aí entra o funcionamento cerebral. Dentro do nosso cérebro, a gente tem que, para limpar, precisa espumar. E o sabonete não fazia espuma. Não adianta ter um grau maravilhoso de diferenciação se o básico dentro da sua empresa não está sendo feito. Que comparativo interessante, hein? E aí, muitos empreendedores, às vezes, criam coisas muito bacanas. Conseguem trazer um poder de diferenciação maravilhoso. Mas que é um básico que muita gente falha. Que divide. Que naquela hora, a pessoa que era cliente deixa de ser. Aí eu já fiquei curiosa. É quando acontece um problema. Quando tem um problema na sua empresa, como que você resolve? Não adianta você ter o maior grau de diferenciação. Se quando o cliente precisa resolver algo que foi falho dentro do seu estabelecimento, você não tem boas estratégias de manejo. Então é na insatisfação que você consegue o seu resultado. Existem outros pontos, mas esse é um ponto crucial. Porque você já tinha cativado aquele cliente com o seu poder de diferenciação, seja do seu serviço ou do seu produto. Mas quando acontece algo ruim, que o cliente pede o seu auxílio, na hora que o cliente precisa de você,
Dependendo da forma como você conduz, diferenciação nenhuma segura o cliente. Bom, e a regra básica, então, para não ter falhas, não ter brecha de falhas, é? Não tem como impedir que não se tenha falhas. É preciso, na verdade, aprender a conduzir as falhas. Trabalhando aqui, ó, o cérebro do empreendedor. Você quer aumentar seu faturamento, com certeza, ser mais assertivo, né? Então, qual que é o caminho para identificar? Porque esse é um dos pontos, né, entre muitos. Sim. Eu falo que muitas vezes os empresários, empreendedores, estão cegos por vendas invisíveis. Então, o problema está aqui na minha frente, mas eu não enxergo. Enquanto eu não enxergo, eu não sei estratégias para mudar aquilo. A mentoria, que você consegue entender o cérebro do seu cliente, com toda certeza é o grande divisor de águas. Nós estamos falando com uma pessoa que entende, que atua com isso. Sim, eu sou psicóloga e hoje em dia tenho uma mentoria que trabalha justamente você entender como o cérebro do seu cliente funciona e, a partir disso, estruturar estratégias para elevar o faturamento. Olha que bacana, viu? Porque é importante esse nosso espaço, mais que um cafezinho para você ter conhecimento aí do outro lado. Agora é hora de conferir o clima com a apresentação do Carlos Bertolucci. Será que vai chover ou será que vai continuar fazendo sol? Vamos saber agora. Previsão do tempo. Oferecimento Motocor, a sua concessionária Honda. Ligue 3656-0015 na 15 de novembro, no centro da cidade de Mococa. Em São José do Rio Pardo, ligue 3608-4877. Avenida 9 de Julho, no centro. Honda Motocor. Acelere seus sonhos com uma Honda, a sua concessionária mais perto de você. Ô Mauro, é isso aí, meu amigo, muita notícia para o nosso final de semana, e coisa boa, coisa sensacional, não é verdade? Mas agora vamos ver como fica a previsão do tempo para o nosso final de semana, sábado e domingo. E atenção, hein, que o final de semana ele chega com tempo firme e clima muito agradável em toda a nossa região. Começando por ela, querida Mococa, sábado com sol entre nuvens, sem chuva, mínima 19, máxima de 30 graus. Já o domingo terá sol com variação de nuvens, né? Tempo seco, mínima de 19 e máxima de 30 graus também. Já em Casa Branca, sábado com sol com muitas nuvens, sem chuva, mínima de 18, máxima de 29 graus. Já o domingo é o céu parcialmente nublado, tempo firme, mínima 18 e máxima de 29 graus. E vamos para a Vargem Grande do Sul. Lá, o sábado, terá sol entre nuvens, sem chuva, mínima 18 e também a máxima de 30 graus. Já o domingo, sol com algumas nuvens, tempo seco, mínima 19 e máxima 30 graus. São José do Rio Pardo, sábado com sol e aumento de nuvens ao longo do dia, sem chuva, mínima 19 e máxima 31 graus. Já o domingo terá sol entre nuvens e um tempo firme, mínima 19 e máxima 31 graus. Já em Itobi, um sábado com sol com variação de nuvens e sem chuva, mínima de 18 e a máxima de 30 graus. O domingo terá sol entre nuvens e o tempo seco, mínima 18 e máxima de 30 graus. Já em Itapiratiba, olha só, um sábado com sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E o domingo terá céu parcialmente nublado, tempo firme, mínima 18 e a máxima de 29 graus. Lá em Caconde, sábado com sol entre nuvens sem chuva, mínima de 17 e a máxima de 28 graus. E o domingo, sol com variação de nuvens, o tempo seco, mínima 17 e a máxima de 28 graus. Agora, vamos para Minas Gerais, Arceburgo. O sábado terá sol entre nuvens, sem chuva, mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E o domingo, sol com algumas nuvens, tempo firme também, mínima 18, máxima 29 graus.
Lá em Monte Santo de Minas, sábado com sol em variação de nuvens, sem chuva, mínima 18 e a máxima de 29 graus. E o domingo, sol entre nuvens, um tempo seco, mínima 18 e a máxima 29. Agora, Guaxupé terá um sábado com sol, muitas nuvens, sem chuva, mínima 17 e máxima 28 graus. E o domingo, o céu parcialmente nublado, mais firme, mínima 17 e máxima de 28 graus. E um resumo geral, minha gente. Teremos um final de semana com tempo instável, sem chuva, temperaturas agradáveis em toda a região, período para aproveitar ao ar livre, com aquelas manhãs gostosas, né, refrescante e uma tarde quente. Então, um final de semana muito alegre, com amor, muita coisa boa, carinho, presente para você doar para alguém que aniversaria, fazendo uma confraternização, não importa a data, né? Mauro, prossiga daí, porque a gente vai daqui torcer para que tudo dê certo no final de semana para todos. Até, gente! Lembrando que o nosso apresentador estará de volta logo mais após o telejornal e também do programa Bons Negócios, com muita música para todos nós. Vamos conferir. Ô, minha gente, tudo certo, tudo bem, tudo certinho? Eu estou aqui para fazer um convite musical legal, bonito demais para você. Quem gosta do samba brasileiro, um samba autêntico, vai encantar-se com o nosso Ritmos Eternos desta sexta-feira. Programa Ritmo, olha só, Cidade do Samba, do Ritmos Eternos. Vários artistas, começando com o Zeca Pagodinho e também toda aquela equipe maravilhosa cantando junto, aquela banda maravilhosa, né? Martinho da Vila e também o Zeca Pagodinho, a primeira música. Já tive mulheres de todas as cores. Ei, coisa linda! Imagina o Martinho da Vila que canta essa música junto com o Zeca Pagodinho. Ficou um show! E daí por diante? Então, sexta-feira, após o TV de Notícias, após o Bons Negócios, que eu também apresento, teremos aí o Ritmos Eternos. Lembrando que tem reprise no sábado, às 12h30. Aqui na câmera cinematográfica Eber Marçal. E na edição espetáculo Mari Lambardosi. Todo mundo convidado, claro. E eu espero por você. Até lá, até lá. E depois do intervalo aqui no TVD Notícias, no SOS Cidadão, cratera à vista. Sinalizado apenas por um cone e buraco em cruzamento da região central de Mococa, coloca em risco motoristas. E ainda doença silenciosa, risco real. Hipertensão preocupa especialistas. Nós voltamos com as informações já já. Mais economia, mais praticidade e a qualidade que você já conhece. A Factor pode ser sua, com parcelas de apenas R$ 748. Ideal para quem quer mobilidade no dia a dia, com economia e segurança. Passe na Vini Motos e Yamaha, Avenida Perimetral 1002A, telefone 3684-1015. É no Cantinho Grill que você faz aquela confraternização do final do ano. Natal e Ano Novo é aqui. Reserve o seu dia, reserve com toda a sua equipe para saborear aquele churrasco e bater aquele papo. Cantinho Grill. E aqui tem sempre um preço especial. De terça a sexta, o rodízio custa apenas R$ 69,90. Aos domingos, você tem a partir de R$ 89,90 e só cortes nobres, hein? Aos sábados, você tem a partir de R$ 79,90 por pessoa. Dá pra perder? É claro que não! E tem comida japonesa! E ali você vai ter aquele prato delicioso que você vai se encantar. É o Cantinho Grill, trazendo pra você o melhor. Vamos aproveitar? É claro que vamos! Na Unimed Mococa, o cuidado vai muito além do atendimento médico. Oferecemos uma estrutura completa, moderna e preparada para atender com excelência. Na medicina preventiva,
trabalhamos pela saúde e bem-estar, com programas que estimulam hábitos saudáveis e acompanhamento constante. Nas infusões, curativos e cuidados. Nosso pronto atendimento está sempre pronto para cuidar de você, com estrutura moderna e equipe multiprofissional. O Laboratório Unimed Mococa garante agilidade e precisão nos resultados, tudo dentro da nossa própria estrutura. Na oncologia, cada paciente recebe cuidado especializado e acompanhamento integral, com empatia e dedicação. E a prevenção está presente também na nossa sala de vacinação, oferecendo segurança e proteção para todas as idades. Tudo isso faz parte do compromisso da Unimed Mococa com você. Cuidar de você. Esse é o plano. Chega de travar. Internet com giga de velocidade. Wi-Fi 6. Cobertura máxima para a casa toda. Telefonia digital mais TV e séries. Sua internet com qualidade de volta. Telcom conecta você ao mundo. Assine agora. 0800 055 0505. telcominternet.com.br. Respiramos tecnologia, mas somos feitos de pessoas. Ah, não, queimou. Calma, meu amigo. A Casa Marques tem a solução para você. Precisou? Pensou na Casa Marques. Aqui começa uma grande amizade. Casa Marques, entregando o que você compra. Gente, a Loja Barão está prontinha para qualquer estação. Principalmente agora no verãozão, né? Moda praia, moda piscina, a moda que você deseja, tem aqui. E eu estou aqui com a Maiara, que ela vai confirmar para você. Maiara, bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo certo? Tudo certo. Quanta coisa colorida, é a nova moda pro verão. A nova moda pro verão, aproveitar as férias, recesso, ainda tem gente de recesso ainda. Verdade. Muita gente programou viagem agora para janeiro, então o verãozão tá aí. E a gente tá com tudo aqui. Com certeza, linha completa em praia. E piscina também, venha pra cá, porque esta é a Loja Barão. Crediário abre fácil. Tá vendo? Ela sabe tudo, essa menina. Venha pra cá que você só tem a ganhar. Festicar Multimarcas, o seu próximo carro está aqui. Carros seminovos com qualidade garantida e aquele laudo cautelar aprovado. Preços imbatíveis e as melhores condições de financiamento do mercado. Trabalhamos com diversas marcas e modelos, todos revisados, com procedência e prontos para você sair dirigindo. Compramos, vendemos, trocamos e aprovação de crédito rápida e sem burocracia. Festicar Multimarcas. Visite nossa loja ou um de nossos consultores pelo WhatsApp 19997961032. Festicar Multimarcas, Avenida João Batista de Lima Figueiredo, 1790, no centro, ao lado da Unimed Mococa. Qualidade, eficiência e economia que só a Yamaha oferece. A Factor DX pode ser sua com parcelas de R$ 767, perfeita para o dia a dia, com conforto, baixo consumo e muita confiabilidade. Vem agora para Vini Motos Yamaha, na Avenida Perimetral 1002A, centro de São José do Rio Pardo. Ligue 3684-1015. Olha, um buraco em cruzamento movimentado no centro de Mococa está preocupando a população. Nossa reportagem esteve no local. Confira agora no SOS Cidadão.
Rua Visconde do Rio Branco, uma rua, como você vai poder acompanhar aqui, super movimentada e que faz cruzamento aqui com a Capitão José Gomes. E nesse cruzamento mora o perigo. Olha o que está acontecendo por aqui, pessoal. Tá vendo esse cone aqui? Foi engolido por um buraco, literalmente. Há semanas está assim. Apareceu um buraco, para evitar um acidente, colocaram um cone que estava ao lado. Só que o tempo foi passando, o buraco engoliu o cone. Isso mesmo. Rua aqui, Visconde do Rio Branco com a Capitão José Gomes. Rua que, inclusive, ali atrás está a Guarda Municipal, a Promoção Social. Uma rua movimentadíssima. Falar que não viu esse buraco, não tem como, pessoal. O cone identifica, mas à noite a gente sabe que a situação é diferente. E conforme o tempo passa, um medo aqui de comerciantes que vieram falar com a nossa equipe enquanto estávamos gravando, é que isso aqui tome uma proporção ainda maior, que nós sabemos. O buraco ele começa deste tamanhozinho aqui na cidade de Mococa e de repente ele toma proporções enormes. Isso se a manutenção não acontecer. Estou falando com vocês aí do outro lado e vocês estão vendo como essa rua é movimentada, passa veículo o tempo inteiro, à noite também. Agora, a preocupação principal é que por baixo disso aqui possa estar oco. Conforme o tempo passa, vem chuva, sem a manutenção devida. Isso aqui é um perigo para quem está transitando no local, principalmente para um caminhão. Essa é a preocupação dos moradores. E de acordo com comerciantes também, lá atrás, ali atrás de uma escola de idiomas, nessa mesma rua, lá no finalzinho, tem um problema ali no paralelepípedo. Por quê? Fizeram lá um serviço, uma empresa de saneamento básico, colocaram a manutenção toda, só que está afundando, ficou desnivelada e isso atrapalha o trânsito. A responsabilidade deste buraco misterioso, a gente não sabe, mas quem tem que fiscalizar e cobrar para que a solução venha, eu e você aí em casa, com certeza já sabemos. E aí? Será que esse problema vai ser resolvido? Ou vamos esperar mais semanas até que um acidente aconteça? A hipertensão arterial segue preocupando os especialistas. Antes era mais comum entre adultos, agora também atinge jovens e até crianças, muitas vezes sem apresentar sintomas. A doença pode levar a complicações graves como infarto e AVC. Na reportagem de Michele de Oliveira, você vai ver como identificar os sinais, os riscos e o que pode ser feito para a prevenção. Um alerta para uma doença silenciosa, mas perigosa. A hipertensão arterial. A pressão alta atinge cada vez mais brasileiros. E não escolhe idade. Crianças e adolescentes também já apresentam alterações. Pressão alta eu tenho meu namorado, né, que ele me contou que ele tem desde os 7 anos, né, que descobriram, que acho que ele andou comendo umas coisinhas a mais de sal, aí descobriu que ele passou mal, né, aí foi diagnosticado pressão alta, então acho que ele toma losartano, alguma coisa assim. E tem a minha irmã também, que ela gosta sempre de comer um torresminho, uma cervejinha, então logo direto, final de semana, ela está no pronto-socorro, pressão alta. O problema é que, na maioria das vezes, ela não dá sinais. E quando os sintomas aparecem, como dor de cabeça, tontura ou visão embaçada, o quadro já pode estar avançado. A doença está entre as principais causas de infarto e AVC. Hipertensão arterial é a pressão alta dentro das artérias, né? Hipertensão arterial é uma doença muito comum, em torno de 30% da população adulta tem hipertensão arterial, que é pressão alta, e é importante, é um tema muito importante a gente falar sobre ele, porque a hipertensão, a maioria das vezes, ela é assintomática, ou seja, ela não dá sintoma nenhum. Então é dita a assassina silenciosa. Então você pode estar com a pressão super alta e você não está sabendo que a pressão está alta. E quem tem uma pressão alta e não controla essa pressão, existem muitos riscos.
ela é um grande fator de risco para infarto, para derrame, né, que é o AVC. Então, daí a importância realmente da população ter atenção e saber que praticamente de cada 3 pessoas, de cada 4 pessoas, uma tem pressão alta. Cada 4 pessoas adultas, uma ou até um pouquinho mais tem pressão alta. E um dado importante chama a atenção. A pressão 12/8, antes considerada normal, agora é vista como sinal de alerta para a pré-hipertensão. O objetivo é identificar mais cedo quem está em risco. E não é preciso esperar os sintomas aparecerem. Adotar hábitos simples como a redução no consumo do sal, controlar o estresse e também adotar a prática regular de atividades físicas podem fazer toda a diferença na prevenção da hipertensão. 22 anos. Quando eu ganhei meu menino no hospital, ela mediu minha pressão e falou assim, nossa, tá com a pressão altíssima. Eu falei, eu nunca tive isso. Ela falou, tá altíssima. Da partir desse dia, sua vida mudou. Remédio. Além dos hábitos, o tratamento pode incluir medicamentos disponíveis pelo SUS. Mas especialistas reforçam, o controle depende principalmente do estilo de vida. A hipertensão, ela tem muitos fatores de risco que são modificáveis. Que se você modificar os fatores de risco, você consegue controlar a pressão, às vezes até sem medicamento. Por exemplo, a obesidade, que é um grande fator de risco. O tabagismo, né, o ato de fumar é um fator de risco para a hipertensão arterial. O estresse. Então, assim, a gente tem que... O hipertenso, ele tem que ter um controle adequado do peso, tem que ter um controle, parar de fumar. O álcool em excesso é fator de risco. O sal. Então, assim, é importante a pessoa ter... São todos, assim, além da gente saber dos riscos da hipertensão, é importante saber que tem fatores que a gente consegue controlar. Tem os fatores que a gente não controla, amor. A idade. Quanto mais os anos vão passando, maior o risco de você se tornar um hipertenso. Esse não tem como a gente segurar. A história familiar também não tem como você mudar essa história. Mas o resto, todos os outros fatores de risco, eles são passíveis de modificação. Então, só para repetir para a população, que é importante que as pessoas saibam, quem fuma, parar de fumar, as pessoas que não... o sedentarismo é um outro fator de risco, então, importantíssimo a atividade física. A atividade física é uma coisa importante para todos nós, e principalmente para os hipertensos, tá? E principalmente para evitar que a gente se torne um hipertenso. Então, sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, excesso de peso, todos esses são fatores de risco que a gente pode controlar e, com isso, diminuir o risco. E para aqueles que não têm hipertensão, diminuir o risco de se tornar um hipertenso. E os que já são hipertensos contribuem para o tratamento da hipertensão. O alerta é direto. Medir a pressão, cuidar da saúde e agir antes que o problema apareça pode salvar vidas. Olha, eu sou muito assim rigorosa na minha alimentação. Nunca fui muito de comer nada salgado, minha comida é bem sonsa mesmo, minhas crianças é criado dessa forma, então eu peguei esse costume. Não que eu tive assim problema com isso, mas já é uma vida mais saudável mesmo, acho que. E manter calma, né? Que eu sou já 24/24 nervosa, então eu falo comigo mesma, Marcelina, calma, eu converso com aquela menina lá dentro de mim e tento me acalmar, e é assim que é a minha vida. E daqui a pouquinho, no Dia do Trabalho, a advogada doutora Aliane Luz fala sobre pejotização na esfera dos direitos trabalhistas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Aquela vontade de comer algo delicioso? Então peça agora no Nossa Batata Delivery. Nossas batatas recheadas são super bem servidas, cremosas e preparadas com ingredientes selecionados para garantir muito sabor em cada colherada. Tudo feito com carinho para você aproveitar o melhor momento do seu dia. Nosso delivery funciona de quinta a domingo a partir das 18h30. Faça já o seu pedido pelo WhatsApp 19992434032. Nossa Batata. Sabor de verdade que conquista desde a primeira colherada. A Yamaha Lander entrega potência, conforto e versatilidade para qualquer caminho. Tudo isso com parcelas de R$ 1.389 e taxa zero. Seja na cidade ou na aventura, ela está pronta para você.
Vem para Vime Motos e Yamaha, Avenida Perimetral 1002A, telefone 3684-1015. Cantinho de Minas, um local delicioso, um local acolhedor, onde você tem aquela comida mineira, aquela comida caseira, que você vai ficar encantado. Convide o amor da sua vida, convide a família, convide os amigos. É o Cantinho de Minas que oferece os melhores pratos e tudo preparado com muito carinho. Cantinho de Minas, a variedade é enorme. Cantinho de Minas tem marmita, marmitex, em 3 tamanhos e a executiva, tudo separadinho para você. Cantinho de Minas, onde o paladar satisfaz o teu bom gosto. Cantinho de Minas, aqui na Gabriel Pinheiro 549, bem no centro de Mococa. E tem telefone, onde você pode fazer também o seu pedido. 99729-8608. Cantinho de Minas, o sabor da comida mineira, o sabor da comida caseira, a variedade que só tem aqui no Cantinho de Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Já pensou em deixar seus pertences com aspecto de novo? Isso é possível com o serviço de higienização a vapor a 160 graus da Super Limp. Limpeza de sofás, bancos automotivos, carpetes e tetos, persianas, box, colchões, bichos de pelúcia, cadeiras e almofadas. A Super Limp ainda realiza limpeza em toldos, forros e calhas. A higienização a vapor deixa tudo limpo. Ligue ou chame no WhatsApp 19 98606 7150 e faça o seu orçamento. Atendemos Mococa e região. Super Limp. Higienização de verdade é aqui. Ah, não, queimou. Calma, meu amigo. A Casa Marques tem a solução para você. Precisou? Pensou na Casa Marques. Aqui começa uma grande amizade. Casa Marques, entregando o que você compra. Motorista, a segurança e a regularidade do seu veículo começa pelo tacógrafo. Evite multas, transtornos e até a retenção do veículo realizando um ensaio metrológico em metro. Rolo teste conosco. Equipe capacitada, empresa cadastrada no IPEM em metro. Posto autorizado VDO, Seva, FIP, Positron. Vendas e manutenções de tacógrafos com peças originais. Desde 1999 somos referência em confiança, precisão e segurança. Atendemos Mococa e região com tranquilidade nas estradas. Avenida José Pereira Lima Filho, 375, Jardim José Juste, Mococa. Agende seu ensaio, 19 992650082. Mococa Tacógrafos. Tradição, qualidade e segurança para sua viagem começar bem. Drogaria Total, de carona com a sorte. Compre e concorra a 5 carros. Por entender a correria do dia a dia, disponibilizamos o Disque Entrega mais rápido da região. Chame no WhatsApp 19 99180 7269 e entregamos rapidamente no conforto do seu lar ou trabalho. Drogaria Total, Rua Pará 160, na Vila Santa Rosa, em Mococa. Cuidando de sua saúde. Festicar Multimarcas, o seu próximo carro está aqui. Carros seminovos com qualidade garantida e aquele laudo cautelar aprovado. Preços imbatíveis e as melhores condições de financiamento do mercado. Trabalhamos com diversas marcas e modelos, todos revisados com procedência e prontos para você sair dirigindo. Compramos, vendemos, trocamos e aprovação de crédito rápida e sem burocracia. Festicar Multimarcas. Visite nossa loja ou um de nossos consultores pelo WhatsApp 19997961032. Festicar Multimarcas, Avenida João Batista de Lima Figueiredo, 1790, no centro, ao lado da Unimed Mococa. E vamos agora para nossos estúdios, onde a repórter Michele Oliveira conversa com a advogada Aliane Luz sobre pejotização.
Isso mesmo, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, é claro que nós vamos falar, né, sobre o trabalhador, sobre direitos do trabalhador, uma forma de também homenagearmos aos trabalhadores aqui de Mococa e toda a região. E para falar, né, nisso, nós vamos falar sobre direito do trabalhador. Hoje estamos com a doutora Aliane Luz, que sempre está aqui conosco nas quarta-feiras, né? Sempre meio-dia, pontuando direitos em toda a sua esfera. Só que agora nós vamos falar de um tema que gera burburinhos. Olá a todos, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui também do que está acontecendo com relação a essa pejotização, porque a gente tem ações paradas por conta disso. Então, acho que vai ser um tema bem legal, bem importante, ainda mais no Dia do Trabalhador, onde a gente tenta aí assegurar e demonstrar o quanto o trabalhador, ainda mais o brasileiro, ele tem seus direitos garantidos e, ultimamente, isso tem caído aí um pouquinho, né, na boca aí do povo, como se fosse assim, né, eu estou recebendo mais, então eu estou tendo um privilégio. Então, a gente vai tentar esmiuçar o que está acontecendo aí nesse mundo jurídico também. Doutora, o que é pejotização? A pejotização, ela acontece quando eu sou contratada via PJ, via um CNPJ. Então, eu como Aliane, eu sou contratada via CNPJ para prestar um serviço para uma empresa, tá? O que precisa ter sempre em questão nessa contratação é se a empresa está contratando você como empresa ou você empresa-pessoa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a empresa fala, eu quero você vai trabalhar para mim, vai ser você, eu vou te pagar um salário, vai ter uma habitualidade, né? Você tem que prestar esses serviços de segunda a sexta-feira, de um horário até tal horário, tá? E aí você também vai ter uma subordinação, você vai ter um chefe aqui para responder, tá? Então, quando você fala contratar via CNPJ e você na sua pessoa, é porque, na verdade, a empresa quer contratar você, mas na verdade não quer pagar seus direitos como CLT. Né? E aí chama pejotização, esse é um termo criado. É um termo criado para mascarar essa contratação, tá? E o que caracteriza? Porque de repente a pessoa em casa está nessa situação e não entende que está. Quais são as características? As características são subordinação, eu tenho um chefe, eu tenho que prestar contas para alguém, eu tenho um salário, que não chamam de salário, falam como se fosse o valor do serviço, né? E aí esse valor, ele é geralmente o mesmo valor sempre, eu sempre pago de forma mensal, não tem uma diferenciação, então eu tenho esse valor mensal como se fosse um salário, né? Eu estou trabalhando para essa empresa, eu presto serviços para essa empresa, eu estou lá dentro dessa empresa de segunda a sexta-feira, eu só não bato ponto, né? A empresa, óbvio que ela não vai mandar você bater ponto porque... né, ela vai ter a caracterização ali muito aparente ali do vínculo trabalhista. Mas você tem essa obrigação de dar satisfação, se você vai no médico, se você não vai, se você vai faltar, se não vai faltar. Você tem toda a relação trabalhista, mas só que você não recebe os seus direitos como trabalhador. Você não tem um FGTS, não tem o INSS, você não tem direito às férias, não tem direito a horas extras também, adicionais de insalubridade, periculosidade, nada. É o seu salário fixo, como se você estivesse contratando um serviço. Você vai lá, você contrata um pedreiro, você paga um valor para ele, R$5.000 e pronto, acabou. Só que no seu caso da pejotização, aquilo é mensal, você tem todas essas características, subordinação, salário, né? Você tem a habitualidade, tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Então, isso é realmente uma simulação aí para não ter a contratação via CLT. Porque para uma empresa, quando tem um contrato via CLT, a empresa ela não tem só o custo de um INSS ou FGTS. Muitas vezes você vai ter direito a um plano de saúde, você vai ter direito às férias, você vai ter direito a um 13º, né? Você vai ter outros custos ali. Então, o que é a conta que as pessoas fazem? Para você aceitar trabalhar como PJ, o seu salário como PJ tem que ser o dobro do valor de um CLT. Então essa é a conta para fechar. Para fechar.
tá? Então tem que ser o dobro do valor de um CLT. Não pode ser menos que isso, porque você tem que pensar, eu não estou tendo pagamento de INSS, eu não estou tendo pagamento de FGTS, eu não estou tendo direito a férias remuneradas e eu não estou tendo direito a um 13º. Então a conta tem que fechar para ambos os lados. Você quer me contratar como PJ? Pode contratar como PJ, só que você paga o valor em dobro, né? Então, ao invés de você me pagar 1.000, você vai pagar 2.000 para mim por mês. E aí fica bom para ambos os lados. Só que também, o que acontece? A empresa, ela vai te cobrar como um CLT, mesmo contratando você como PJ. Só que você está com a cabeça do PJ. O PJ, ele não tem dever de subordinação, e aí que entra o conflito. E aí muitas vezes quem está sendo contratado como PJ não aceita a subordinação porque fala, poxa, mas eu sou um PJ, por que você está me cobrando tanto? Métricas, né? Lá em São Paulo a gente tem muitas metas aí das multinacionais. Você está me cobrando de meta, como você está me cobrando de meta, sendo que eu sou um PJ? Né? Então, fica atento realmente se faz sentido essa contratação via PJ, tá? E aí também tem a questão das horas extras. Um PJ, se eu sou uma empresa, como é que eu vou cobrar hora extra? Com certeza. Então, a pessoa, de certa forma, ela acaba ficando ali à disposição. À disposição da empresa. E é também um dos motivos que as empresas contratam como PJ. Por quê? Eu vou ter o seu serviço a hora que eu quero, né? Mesmo o contrato estando restrito àquele horário, em tese eu posso te acionar a hora que eu quero. Você não tem dever aqui comigo de CLT, né? Então, eu não vou te pagar nem hora extra para isso, porque o seu contrato não prevê nem hora extra. Então, realmente, só se fizer sentido, né? Só se realmente for necessário. Se não, realmente não faz sentido, vai via CLT, procura alguma outra fonte de renda, porque é complicado você aceitar nessa situação, né? E, doutora, existem muitos casos, né, nesse sentido, você se depara no seu dia a dia jurídico? Sim, muitos. E eu fico muito chateada porque as empresas, elas não dão valor ao trabalhador. Tem muitos trabalhadores que eu vejo que estão nessa situação, eu estou, às vezes, dentro de uma empresa, eu sei que estão nessa situação, e eu vejo muitos funcionários focados, sabe? Dando sangue pela empresa mesmo. E aí não paga nem a hora extra dessa pessoa, né? Então é muito difícil de você ver uma situação acontecendo ali. No meu caso, por exemplo, eu vejo o problema acontecendo e aí eu não posso fazer nada porque às vezes aquele trabalhador é a única fonte de renda dele. E eu não posso colocar isso em risco, né? Às vezes eu vou para assessorar essa empresa e eu vejo essa situação acontecendo. E eu não posso, né, colocar ele nessa situação porque é uma fonte de renda, é um pai de família. Então, tudo tem que ser levado em consideração. E dá muita dó de ver acontecer isso. Se eu te falar que virou uma coisa recorrente, é absurdo. A gente tem uma ação travada no STF por causa da pejotização. Por quê? Há muitas pessoas que têm esse contrato de PJ cansaram, falaram, não, eu tenho um vínculo trabalhista aqui. Às vezes, geralmente, né, as pessoas entram com processo trabalhista depois que saem das empresas, então muitas dessas ações, elas são após uma demissão, e as pessoas pedem a reconhecimento de vínculo trabalhista. Por quê? Não, eu não era um PJ, eu era um CLT. Então, vai lá na vara do trabalho e fala, eu quero reconhecimento de vínculo trabalhista e eu quero que pague todos os valores devidos como se eu fosse um trabalhista. Por quê? Puxando o lado da multinacional. A multinacional geralmente tem PLR. Então, se eu sou um PJ, eu não tenho direito a esse PLR. E às vezes o PLR é 2, 3 salários, né? Então, faz sentido pedir vínculo? Faz sentido pedir vínculo. E aí, o que aconteceu? Como teve um boom da pejotização, a vara do trabalho ficou assim, mas será que tá certo eu julgar esse reconhecimento de vínculo? Será que essa pessoa está propondo a ação no lugar certo? Porque a gente também tem um conflito com uma lei civil. Então, é civil ou é trabalhista? Entendi. Então, por isso que está suspenso essa decisão, se realmente reconhece esse vínculo ou não.
está mais propenso a reconhecer o vínculo da pejotização, que o contrato via PJ, sim, ele é um CLT, desde que tenha essas características que eu comentei, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, a habitualidade, tem que ter esses requisitos para ser configurado, mas sim, acaba tendo um reconhecimento de vínculo. E aí o valor das ações são enormes. Como eu te falei, se a pessoa tem direito a um PLR, nem que for via, por exemplo, um ano, se eu tenho um salário de 10 mil, imagina eu receber 3 salários disso. Então, realmente faz sentido esse vínculo. Certo. Doutora, uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa ela é PJ, né? Quando a pessoa ela é CLT, ela afastou, teve um problema de saúde, a gente sabe, o INSS paga 15 dias, né, salvo engano, do afastamento, depois os outros 15 dias, depois o restante vem pela empresa. Não, o contrário, Como 15 funciona? dias a empresa e depois os 15 dias, o restante dos dias é o INSS. Certo. Os 15 dias iniciais é a a empresa. Certo. E aí, no caso, o que acontece quando é o PJ, né? Como fica esse cenário? É diferente também? É um dos problemas também. Você como PJ, você tem ali uma cota que vai para o INSS. Né? Você está pagando como PJ, só tem que ficar atento se você se colocou nessa situação do PJ como um empregado da PJ. Para que você também tenha direito ao INSS como todo. Porque geralmente as pessoas pagam apenas o CNPJ, mas esquecem de se colocar como empregado da PJ. Então, quer dizer, por exemplo, a pessoa é MEI, que é o que é muito comum. Ela é MEI, então, como que funciona isso? Sim, o MEI ele já cai direto você pagando o seu INSS. Mas eu tenho uma limitada. Eu tenho que me colocar como um empregado para eu ter direito ao INSS. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do CNPJ, mas, geralmente, as empresas falam, abre o MEI, que aí eu te contrato, né? Às vezes, representante de vendas, cargos de vendas, tem muito disso. E aí, a pessoa abre como MEI, e aí já tem esse direito do INSS. Mas aí, a empresa não paga os 15 dias iniciais. A empresa não vai fazer nada pelo trabalhador. Por quê? Você é uma PJ, então você se vira com o INSS. É basicamente isso que acontece, né? Você vai direto via INSS e não tem nada de vínculo com a empresa para ela pedir nada no seu nome. Até porque a empresa, para ela pedir os 15 dias iniciais, ela faz via e-social e é na base dos empregados dela. Você não está na base dos empregados, você está na base do prestador de serviço, que nem entra no e-social. Então, a empresa nem consegue puxar você no sistema para fazer esse pedido para você. Né? Então, infelizmente, é essa situação que acontece. Aí, além das verbas rescisórias, essa pessoa também tem a questão do seguro-desemprego, por exemplo. Se não tem verba rescisória, ela perde também o direito. Sim, não tem as verbas rescisórias. O que pode acontecer é aquela cláusula da multa de um contrato normal. E outro detalhe, Michele, as pessoas às vezes aceitam trabalhar como PJ, mas elas não fazem contrato. Então, tem que ter um contrato celebrado para fechar ali. Se você quer me contratar, então vamos assinar um contrato aqui. E aí, nesse contrato, ter todas as regras estipuladas. Mas se não tem contrato, imagina, se a pessoa é demitida, como é que ela vai saber se vai ter uma multa rescisória? Qual que é o valor dessa multa rescisória? Por isso que precisa do contrato, porque o PJ já não tem garantia nenhuma. Né? Eu digo que hoje em dia ninguém tem garantia de nada, mas é muito melhor você ter um contrato firmado onde as partes sabem o que pode ou não acontecer do que nada. Então, se você é demitido e não tem um contrato, você sai com uma mão na frente e outra atrás. É essa a expressão que eu acabo utilizando. Agora, se você tem um contrato, você geralmente vai ter lá multa de 30 dias, é o valor de um salário, né? Então, se você pede demissão, você vai ter que pagar 30 dias. Se a empresa pede para você sair, se você não vai ficar mais, a empresa tem que pagar para você esse salário de 30 dias. Então, é realmente importante, junto com esse CNPJ, ter o contrato. Olha só que interessante, quantas situações aí, muitas vezes abreviadas, que o próprio trabalhador desconhece e que deveria aí ter conhecimento sobre, né, entender como realmente funciona, né, para poder tomar a decisão, né, quero ser um PJ
ou não, quero seguir com CLT, né? Colocar na balança e avaliar, né, o que realmente vai fazer ali a diferença para ele antes de decidir. E a doutora pontuando aqui, vale lembrar também, como falei de seguro-desemprego, é uma dúvida que eu sei que muito cidadão tem, ele perde o seguro-desemprego, né? Mesmo que ele seja MEI, tenha aí, seja um jurídico e tenha um registro em carteira. Se ele sair, ele não tem mais direito a esse seguro-desemprego, né? Não tem mais direito. Na verdade, ele é um prestador de serviço. Então, como é que ele, como prestador de serviço, um CNPJ vai pedir seguro-desemprego? Não tem como, né? A conta não fecha. Isso mesmo ele sendo registrado. Ele pode ser prestador de serviço e ter um contrato. Sim. CLT, em carteira. Sim. Mesmo assim, ele perde esse direito. Não, mas se ele está registrado com apenas CNPJ, ele não tem direito. Então, se ele presta 2 serviços, tá. Ele é um funcionário de uma empresa, mas ele também, por outro lado, tem um MEI aberto ali. Esse MEI aberto impede que ele receba esse seguro-desemprego, já que entende-se que, de certa forma, ele também é MEI, ele pode ser um prestador de serviço. Sim, acaba tendo impedimento por causa do cruzamento das informações. Então, o seguro-desemprego é justamente para te dar ali um suporte enquanto você está sem emprego. Se você está em um MEI, você é o principal ali, né? É o proprietário daquela empresa e você está configurado como se você fosse o único proprietário, o empregado dessa empresa, tem que ver o contrato social, não tem direito, você perde, infelizmente. Olha só quantas brechas existem. Se fosse antigamente, Michele, que não tinha esse cruzamento de informação, né? Até o Ministério do Trabalho não tinha um cruzamento de informação com o do governo ali, né? Do ex-social que hoje tem, as pessoas conseguiam fazer isso. Mas hoje em dia é tudo cruzado, você não consegue fugir de nada hoje. Tanto é que você vai fazer esse imposto de renda, já está tudo lá. Tudo que você recebeu no ano, os seus contratos, onde você trabalhou, onde você não trabalhou, já está tudo lá. Não tem como fugir. Você, hoje em dia, você vai fazer um registro de nascimento de uma criança, ela já sai com o CPF. Então, ela já tem tudo, desde quando ela já está ali, meses de vida, já está todos os gastos que está acontecendo com essa criança no CPF dela. Né? Então, o governo já sabe de tudo o que está acontecendo. Então, não tem como fugir mesmo. Bom, doutora, eu agradeço pela participação aqui no TVD Notícias. Tem mais alguma coisa para pontuar? Acredito que não. Eu desejo um feliz Dia do Trabalhador para todos. Ainda mais nesse Brasil, né? Que todo dia aí a gente tem uma mudança, ainda mais de legislação. E eu espero realmente que todo mundo veja qual é o melhor caminho a seguir, se faz sentido, se não faz. E aí, caso veja que realmente está numa empresa há muito tempo e precisa pedir esse reconhecimento de vínculo, vá atrás, é seu direito. Não deixe ninguém dizer que você não tem direito, se você tem. Né? Esse é o meu conselho. O TVD Notícias fica por aqui, mas nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais informações para vocês. Assista agora a Carlos Bertolucci com o programa Bons Negócios e em seguida o apresentador traz muita música para você com o programa Ritmos Eternos. Para você um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição. Até lá! Na Unimed Mococa, o cuidado vai muito além do atendimento médico. Oferecemos uma estrutura completa, moderna e preparada para atender com excelência. Na medicina preventiva, trabalhamos pela saúde e bem-estar, com programas que estimulam hábitos saudáveis e acompanhamento constante. Nas infusões, curativos e cuidados. Nosso pronto atendimento está sempre pronto para cuidar de você, com estrutura moderna e equipe multiprofissional. O Laboratório Unimed Mococa garante agilidade e precisão nos resultados, tudo dentro da nossa própria estrutura. Na oncologia, cada paciente recebe cuidado especializado e acompanhamento integral, com empatia e dedicação. E a prevenção está presente também na nossa sala de vacinação, oferecendo segurança
e proteção para todas as idades. Tudo isso faz parte do compromisso da Unimed Mococa com você. Cuidar de você. Esse é o plano. Motorista, a segurança e a regularidade do seu veículo começa pelo tacógrafo. Evite multas, transtornos e até a retenção do veículo realizando o ensaio metrológico em metro. Rolo teste conosco. Equipe capacitada, empresa cadastrada no IPEM em metro. Posto autorizado VDO, Seva, FIP, Positron. Vendas e manutenções de tacógrafos com peças originais. Desde 1999 somos referência em confiança, precisão e segurança. Atendemos Mococa e região com tranquilidade nas estradas. Avenida José Pereira Lima Filho, 375, Jardim José Juste, Mococa. Agende seu ensaio, 19992650082. Mococa Tacógrafos. Tradição, qualidade e segurança para sua viagem começar bem. A nova R15 ABS 2026 traz design agressivo, tecnologia e muita performance. E pode ser sua com parcelas de apenas R$ 620. Uma esportiva feita para quem quer se destacar em qualquer caminho. Passe na Vime Motos e Yamaha, Avenida Perimetral 1002A. Ligue 3684-1015. Na Teleguardian, segurança é mais do que tecnologia. É parceria de verdade. Cuidamos de empresas e residências com monitoramento inteligente, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contamos com uma equipe preparada, pronta para agir e proteger o que realmente importa. Com confiança, experiência e atendimento humanizado. Teleguardian, você protegido em todo lugar.